Eu vou falar hoje sobre lembrando das palavras e das obras do testemunho de Cristo. Lembrando aquilo que Cristo fez na tua vida, lembrando aquilo que Cristo já falou para você. Paulo usa essa palavra oikodomeo. Essa palavra oikodomeo foi usada 20 vezes no Novo Testamento, todas elas por Paulo. E Paulo ele fala sobre esse oikodomeo, que é a edificação. É uma palavra que é usada literalmente como se fosse uma construção de uma casa. Mas quando ele usa, ele está falando sobre a construção espiritual. Oikodomeo é edificação do homem espiritual. E eu creio que uma das ferramentas para você ter essa edificação é você conseguir lembrar daquilo que Jesus já falou para você e daquilo que Ele já fez na tua vida. Abre comigo João 14, 26 é o nosso texto-chave de hoje. E nesse texto você encontra as palavras de Jesus. Jesus está falando com seus discípulos, Ele na verdade está alertando-os que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir embora dessa terra. E se você fosse discípulo de Jesus, eu acho que você, pelo menos eu faria isso, eu ficaria desesperado, porque eu falei, Deus, Jesus, finalmente nós encontramos o Messias, o Senhor é o Messias, a gente reconhece que o Senhor é o Messias, e agora que a gente está começando a mudar o mundo, você está falando que você vai embora? Como assim? E alguns discípulos eles não estavam entendendo essa estratégia divina de agora que o Messias está aqui, ele vai embora. Não, agora nós vamos ter que virar a mesa, agora é o momento da virada. E Jesus fala assim, não, eu tenho que ir embora. E olha só o que ele fala no versículo 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Vamos focar nisso primeiro. Fala comigo, Consolador. Isso aqui quer dizer, é uma característica do Espírito Santo. Alguns de vocês têm nessa versão, ou na tua versão de João 14, 26, auxiliador ou ajudador. Quem tem essa versão aí? Você tem auxiliador, ajudador? Bastante gente. Sabe, se você for pegar o texto original, a palavra que está aí é paracletos. Fala paracletos. Tá? Paracletos é a palavra que descreve o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes você já escutou alguém falar, o Espírito Santo, o nosso paracletos. O que quer dizer isso? Ele é o nosso ajudador. Você pega a palavra paracletos, se você divide ela, você tem cletos e para e cletos, tá? Agora, nós também falamos uma outra palavra que que é muito similar a essa, que é paralela, ou paralelo. Se você está na Avenida Paulista, você tem paralela à Avenida Paulista, Alameda Santos, não é verdade? Então o que quer dizer o paracletos? O cletos, o auxiliador, o apoio ou suporte, quer dizer que o Espírito Santo ele é o suporte que está ao teu lado. O Espírito Santo é literalmente o apoio na tua lateral, que está andando junto com você. Então aqui o que Jesus está falando, olha, Deus, o meu Pai, Ele fala assim, Ele vai enviar o Espírito Santo, que vai ser aquele que vai andar ao teu lado, te ajudando. Aquele que vai andar ao teu lado, te dando apoio e suporte. Continuando o texto aqui no versículo 26, diz que aquele Consolador, o Espírito Santo, ou aquele Paracletos, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Se você puder, sublinha aí, ensinará todas as coisas. Você está com a tua Bíblia aí, sublinha, ensinará todas as coisas. E ele continua dizendo aqui, e vos fará lembrar de tudo. Fala comigo, lembrar de tudo. Olha só que interessante, ele diz assim, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem está falando essas palavras? Isso aqui é Jesus. Em outras palavras, ele está falando assim, eu já disse coisas para vocês, e tudo que eu já disse para vocês, ele vai te fazer lembrar. Então se você for analisar esse texto, você vê duas funções primordiais do Espírito Santo. No processo em que ele é o teu ajudador, ele te ajuda de duas maneiras. A primeira maneira, ele te ensinando tudo. E sabe, a gente consegue aceitar essa verdade de uma maneira muito mais fácil. O Espírito Santo vai me ensinar, Ele vai me guiar em toda a verdade. O Espírito Santo ele vai ser aquele que vai me mostrar e revelar coisas novas. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me pôs numa leitura diária da Bíblia aos 8 anos de idade. Ela falou assim, ela imprimiu uma planilha para mim. Ela tinha um negócio que eu tinha que fazer um check. Algumas pessoas falam, isso aí é um pouco legalista, hein? Aos 8 anos de idade, é o que eu vou fazer com meu filho. Eu vou falar para ele, você vai ler a Bíblia todo dia, não quero saber. Quando você chegar aos 18 anos, daí você decide se você quer seguir esse negócio. Até você está aqui em casa, você vem para a igreja todo dia, todo domingo. E eu creio que às vezes falta um pouco disso, tá? Minha opinião, eu entrei numa tangente aqui, mas vamos voltar. Não, deixa eu falar uma coisa, tinha momentos na minha vida, na minha adolescência, que eu esperneava, não vou fazer isso aí. Eu falava, quando eu estava na balada muito louco, perdido, eu lembrava daquilo que eu tinha lido. Quando você é criado no temor de Deus, na tua crise, você sabe para onde recorrer.
Você pode estar longe, mas naquele momento eu falava, graças a Deus, eu tive uma mãe que me ensinou a ler a Bíblia todo dia, a orar todo dia. E tinha vezes que eu não queria ir para a igreja, mas ela falava, você vai. Faz sentido? Você que é pai, entenda o valor de você criar aquilo que a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho do Senhor. E quando ela crescer, ela nunca vai se esquecer. Tem valor nisso, amém? Agora voltando. E eu 8 anos de idade, daí eu estava lendo a Bíblia, daí tinha, não era que nem hoje em dia. Hoje em dia você tem as traduções boas, né? As contemporâneas, tem a Mensagem, tem a NVT, a nova aí que acabaram de lançar, a nova versão de transformadora, muito boa, por sinal, eu recomendo essa. Tem outra, a NVI, tem diversas versões contemporâneas que você consegue entender. Agora, eu tinha 8 anos de idade, e deixa eu falar, eu estava lendo João Ferreira de Almeida, com 8 anos de idade. Eu não estou nem falando da versão revisada, e muito menos da revisada atualizada. É tipo aquela lá que Dom Pedro I lia. Volo, eis que te digo, aquela coisa toda lá do eis, tu. Primeiro que a gente não falava tu em São Paulo, então eu digo, estranho. E aquela coisa é difícil de entender. E eu falava pra minha mãe, pra que eu vou ler esse negócio? Não entendo nada. Eu prefiro quando a gente conta historinha lá na escola dominical. Não, você tem que ler Bíblia agora. Você já sabe ler agora, você vai ler a Bíblia. E eu falava, mãe, eu não entendo nada. Ela falou assim, você vai entender, só ora pro Espírito Santo te ajudar. Ele vai te ajudar, ele vai te revelar para você entender. Eu pedia, mas eu não entendia nada. Mas eu entendo que, sabe, mesmo eu não entendendo por conta do português ser difícil para mim aos 8 anos de idade, existia algo espiritual acontecendo dentro de mim. Eu estava me estocando de Bíblia, se é que posso dizer isso. Eu estava fazendo um acúmulo de Bíblia dentro de mim, e mais tarde eu lembro quando literalmente eu falava, eu criei esse hábito, eu fui ensinado a ter esse hábito. Antes de você ler a Bíblia, você pede, Espírito Santo, me ajuda a entender. O Senhor que é o meu ajudador, me revela coisas que eu não estou conseguindo enxergar aqui dentro. E eu começava a ver que coisas novas estavam. Eu estava começando a analisar versículos com ângulos diferentes. Sabe o que eu estou falando? E você começa a ver coisas que você não via antes. Você podia ter lido aquele texto 20, 30, 40 vezes. Só que daquela vez, daquele ângulo, você olha uma coisa e fala assim, uau, eu nunca vi que tinha vida nesse ângulo, nessa perspectiva. Eu nunca tinha visto como Deus está falando comigo. Ele é o nosso ajudador. Agora, a gente consegue entender que Ele nos ensina. Então Ele nos ensina quando nós estamos entrando na palavra. É fácil você falar, Ele nos ensina coisas novas no fluir do Espírito. Por exemplo, você vem para a igreja, você está aqui adorando a Deus, você vê o Espírito Santo se movendo. Então talvez tenha uma pessoa do teu lado que ela está chorando. Talvez tenha uma pessoa na tua esquerda, a pessoa está rindo. Você olha para alguém até o teu lado, ela está no chão, chorando, prostrado. Tem pessoas aqui na tua frente que elas estão em silêncio, conectadas com o Espírito Santo. E você olha para isso e você começa a falar assim, o Espírito Santo está se movendo. Ele está se movendo de multiforme. Ele toca de uma maneira. Por isso que eu falo, nunca julgue a maneira como a pessoa do teu lado está recebendo de Deus. Faz sentido? Ele toca de uma outra maneira. E você começa a ver, o Senhor está se movendo. E você está aprendendo o que é mover no Espírito. Isso a gente é muito familiarizado com isso. A gente aceita isso. A gente valoriza isso. Espírito Santo, eu quero receber um toque teu, me ensina uma perspectiva nova, me leva para uma experiência nova. E Ele faz isso, Ele nos ajuda dessa maneira. Agora, olha só, Jesus fala aqui em João que Ele vem fazer 2 coisas. A primeira coisa, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Isso faz parte de você entender a Bíblia, isso inclui essas experiências novas que você está vendo, isso inclui a maneira como Ele te toca. Mas eu creio que a gente valoriza bastante esse ensinará todas as coisas, e muitas vezes nós subestimamos o poder do que é a segunda parte do que o Espírito Santo faz. E vos fará lembrar de todas as minhas palavras. Se você for parar para pensar, Jesus, ele ensina a ceia. Se você já veio aqui no primeiro domingo, você já tomou a ceia como igreja. E nós pegamos o pão, nós partimos o pão, que é o corpo de Cristo, e nós comemos do pão. E Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Nós pegamos o vinho ou o suco de uva e nós tomamos aquilo que é o sangue de Cristo vertido na cruz por nós. Ele fala, quando você fizer isso, fazer isso em memória de mim. Para pensar, Jesus tinha um apreço por lembranças, por memórias, que talvez nós não estamos enxergando na mesma intensidade da qual Ele quis nos passar e comunicar. O Espírito Santo, Ele vem fazer 2 coisas. Deus e Espírito, Pai da Trindade, Ele vai fazer 2 coisas, Ele vai te ensinar todas as coisas. Isso eu preciso ensinar, eu preciso coisas novas, eu preciso ser ensinado, eu preciso aprender coisas novas, sim. Aí Ele também vai te lembrar de todas as coisas que eu já te disse. Então quer dizer que lembrar é tão importante assim?
Sabe, você pode pensar, Deus, então, já que lembrar é algo tão importante, quando é que o Senhor nos lembra? Eu creio que lembrar é tão importante que Ele faz da ceia do Senhor. Se o Senhor parar para analisar a ceia do Senhor que nós comemoramos e que nós celebramos todo primeiro domingo aqui como Monte Sião, a ceia do Senhor é uma prática cristã central do Evangelho. Quando você toma a ceia do Senhor, você está praticando a mensagem central do Evangelho, que é a cruz de Cristo. E quando ele faz, ele institui a ceia, ele fala assim, ó, eu estou instituindo a ceia, que é a mensagem central do Evangelho, porque é um artifício, um mecanismo para que você venha constantemente lembrar. Em outras palavras, é fácil você esquecer, mesmo as coisas que você uma vez disse, foi uma experiência inesquecível. Quantas vezes você já saiu da presença de Deus, você foi tocado pelo Espírito Santo, você fala assim, uau, foi demais, eu fui para o retiro lá da Páscoa, foi uma experiência inesquecível, eu fui para a conferência Voz do Sião, foi inesquecível, 7 anos de Sião, foi inesquecível, e daqui 3, 4 anos você falou, eu pensei que aquilo era inesquecível. Cadê aquela paixão ardendo no teu coração? Faz sentido? E Jesus, ele institui, ele fala assim, eu acho que Jesus, ele entendia a facilidade que nós temos como seres humanos em esquecer as experiências que nós temos com Deus. E eu pergunto, quando então que ele vai nos lembrar? Você já analisa o versículo 26, você tem duas coisas, ele ensina todas as coisas, ele me lembra de tudo que ele falou, e nós vamos focar no fato que ele nos lembra de tudo que ele falou. Quando que ele vai nos lembrar? Eu tenho aqui o primeiro tópico de quando que ele vai nos lembrar. Quando temos a palavra em nós. Fala assim, quando eu tiver a palavra em mim. Para pensar, ele não consegue te lembrar de uma coisa que você já nunca antes aprendeu. Se você não tem Bíblia dentro de você, ele não tem o que te lembrar. Faz sentido? Sabe, que nem quando eu estava na escola e eu falava assim para Deus, eu não estudava para a prova, eu chegava na prova e falava assim, Deus, me ajuda aqui, me mostra a resposta. Você já orou isso na prova? Tá? E eu não estudava nada, e eu chegava lá e era múltipla escolha, e eu ficava A, B, C ou D, Espírito Santo fala para mim. Daí eles me ensinaram na escola dominical que a paz é o árbitro do vosso coração. Você tem que ter uma testificação no teu espírito. E eu punho um lápis em cima do A. Eu sinto paz ou não sinto paz? Não sinto paz. É B. Sinto paz? Uau, sinto paz. Obrigado, Espírito Santo. B. E o que acontecia? Eu bombava. É porque não funciona dessa maneira. Sabe, deixa eu falar como funciona. Uma vez alguém me falou assim, a minha mãe falou para mim, não adianta você ficar clamando e orando. Espírito Santo me ajuda na prova. Se você não consegue pôr alguma coisa aqui dentro, ele não consegue te ajudar daqui para cá. Às vezes o Espírito Santo está falando assim, me ajuda a te ajudar. Se você pelo menos for fiel em pôr a Bíblia dentro de você, eu vou ter alguma coisa para te lembrar. Faz sentido? Eu fico impressionado com a quantidade de cristãos evangélicos hoje que se consideram evangélicos e não tem uma leitura, uma prática de leitura diária da Bíblia. Eu te falo, você não tem, naquele momento de crise, não tem do que tirar. Eu contei no outro culto aqui, não sei qual culto que foi. Eu estava contando que eu fui para uma pregação. Na verdade eu peguei 2 ou 3 pregações desse homem, um profeta chamado Bobby Conner. E eu estava com o Duda Kerr, que é um dos membros aqui, só que está morando fora do Brasil. E eu lembro que a gente viajou para uma outra cidade, a gente foi para uma conferência. E nós sentamos para escutar o Bobby Conner. E eles falavam que esse cara é um profeta, o cara profetiza que uma coisa louca. E esse cara, você tem uma noção, ele foi um dos mentores do Shawn Boltz. Então você imagina o patamar desse cara. Esse cara aí é sinistro e pá. E eu já estou falando, mano, o cara vai olhar para mim e falar assim, uou, e vejo o chamado de Deus. E o cara entrou para pregar. E quando ele pegou o microfone, ele começou a citar a Bíblia. Ele começava a falar, ele ficava citando a Bíblia. Ele citava versículo, referência, versículo. Eu fiquei tão chocado, porque eu nunca tinha visto alguém com tanta Bíblia dentro dele. E daí na próxima sessão eu falei, Duda, faz o seguinte, vamos fazer um negócio. Vamos tentar fazer um placarzinho de todas as vezes que ele cita um versículo memorizado. Em 1 hora, ele citou, memorizado, 67 versículos. Tipo, Juízes fala isso. Eu pensei, mas quem memoriza Juízes, cara? Lá em Levíticos, enquanto Moisés, eu falei, mas quem que lê Levíticos, velho? Tipo, tô desanimado, vou ler Levíticos. Não,
Você lê Salmos. Não é verdade? Cara, ele sabia, ele citava. E eu falei, cara, sabe o que é isso aí? É uma pessoa que Deus pode usar, porque ele se põe numa posição que a única coisa que ele precisa é Espírito Santo. Me usa aqui e me lembra do que eu tenho que tirar daqui para mencionar e falar. Porque eu já tenho tanta Bíblia dentro de mim. Eu tenho tanta palavra dentro de mim. Faz sentido? Deixa eu falar, põe a Bíblia dentro de você. Fala do lado, põe a Bíblia dentro de você. A outra maneira que ele fala, outra maneira que ele nos lembra é quando nós temos, se você já passou por isso, um momento onde você está na presença de Deus e vem uma palavra do Espírito Santo para você. Você já recebeu isso? Não estou falando literalmente da Bíblia agora, estou falando daquela voz. Talvez ela venha uma voz, ela é suave, mas ela traz uma convicção no teu espírito. É algo que Deus falou com você. Quem já teve essa experiência? Você fala, Deus falou comigo. O que você faz com isso? Antigamente eu tinha cadernos e eu anotava naqueles cadernos. E até hoje eu tenho meus cadernos guardados, de momentos que Deus falou comigo em 2001, 2002, 2003. Eu tenho esses cadernos, um caderno para cada ano que Deus vem falando comigo. Na verdade eu tinha o hábito antigamente de ter um caderno do ano. Eu entrava o ano com um caderno novo. E tudo que eu escutava de Deus, eu estava lendo, Deus falava comigo, eu anotando. E eu tenho aquilo, eu volto para aquilo. E às vezes eu medito em cima daquilo. Ultimamente eu não faço isso porque nós temos celular. Hoje a gente anota no celular. E não tem problema, você não é menos espiritual porque você anota no celular. Mas a realidade é que o importante é você lembrar. É você valorizar, você anotar e falar assim, Espírito Santo falou comigo naquele dia que eu estava viajando. E quando eu finalmente estava descansando, Ele falou comigo sobre aquele momento da minha vida. E eu anotei aquilo. Isso aqui é o que Deus está falando comigo. O que Deus tem falado com você? Sabe, infelizmente eu vejo também uma atitude leviana. E isso é muito perigoso. Você fala assim, o Espírito Santo falou comigo. Que legal, você está valorizando isso? Ou é uma coisa que você fala assim, ele falou comigo, ele vai falar amanhã também, ele vai falar depois de amanhã. Não. Valoriza aquilo, anota isso. Uma outra maneira que você pode ter a palavra dentro de você para que Ele venha te lembrar é com profecias. Quando a profecia é testada, aprovada, ela é alinhada na palavra, ela vem para edificar e encorajar. Eu falo para você, guarda aquilo. Eu já falei diversas vezes, eu tenho uma pasta onde eu redijo as profecias que estão alinhadas com aquilo que eu creio que é de Deus para a minha vida, que testifica no meu espírito. E eu guardo essas profecias. E sabe, diversas vezes ao longo do ano, eu abro aquela pasta e eu leio. Outro dia eu estava lendo uma profecia de 2003. Eu entrei numa conferência profética na época que eu tinha acabado de me mudar para trabalhar com o meu pastor nos Estados Unidos. Ele estava organizando, ele estava recebendo uma conferência profética. E uma profetisa que já faleceu, o nome dela é Jill Austin. Ela olhou para mim e ela falou assim, fica de pé, você aí. E ela pediu para ficar de pé, ela falou assim, eu vejo você entrando nas universidades e alcançando jovens. Eu vejo você fazendo através de música, eu vejo através de filmes, eu vejo luzes, eu vejo vários jovens. Ela começou a profetizar o que hoje é o Dunamis. E quando eu comecei a ler outro dia a descrição, eu falei, uau, isso aqui é o Dunamis. Ela começou a trazer com outubro de 2003. E eu lembro no momento de 2007, quando eu ia para o pastor, falava assim, vamos começar o Dunamis. E ele falava assim, você não está pronto, vai jejuar, vai orar. Às vezes eu duvidava daquela profecia. Faz sentido? Tem coisas que Deus já te deu, que você tem que arquivar, e você tem que estar diante do Senhor, falando assim, Deus, de acordo com a tua vontade, no teu tempo, mas a minha fé está inabalável. Eu sei que o Senhor falou comigo, eu valorizo as tuas palavras, eu carrego isso dentro de mim, porque naquele momento crucial, aquele negócio vai pular para cima de você. Faz sentido o que eu estou falando? Você está num momento crítico na tua vida, você está precisando de uma resposta. Se você não tem Bíblia, se você não tem palavras de Deus, se você não tem o profético daquilo que Deus já falou para você, você não vai ter da onde o Espírito Santo fala assim, deixa eu trazer isso para a tua memória agora. Aquele texto que você leu lá atrás é para esse momento agora. E você extrai tuas respostas naquele momento crítico, porque você teve a Bíblia dentro de você, Ele traz a tua memória. Faz sentido? Então, quando que Ele vai nos lembrar? Quando que Ele nos lembra? Quando nós temos a palavra em nós. Seja ela a Bíblia, seja ela a voz do Espírito Santo no teu coração, seja ela uma palavra profética. Agora, uma outra maneira, outro momento que ele fala e nos lembra é quando é em Atos 11. Abre comigo em Atos 11, versículo 15. Isso aqui é Pedro, ele está se explicando perante os judeus o fato que os gentios também estão recebendo o Espírito Santo. Então Pedro ele está se explicando, falou assim, isso aqui, esse Espírito Santo não é só para nós judeus, isso aqui é para os gentios. E ele começa a relatar a experiência, da qual ele chega à conclusão que é para os gentios também. Ele está sendo questionado, está sendo bombardeado, criticado pelas autoridades dos judeus. E ele fala assim, deixa eu explicar uma coisa, no versículo 15 ele diz assim,
quando eu comecei a falar, ele está relatando um fato aqui. Ele diz: quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, os gentios, como ele desceu sobre nós no princípio, nós sendo os judeus, os 120, lá no cenáculo, Atos 2. Um parênteses aqui, se você for pegar e ler Atos, você considera, os teólogos dizem, você pode considerar em cada capítulo de Atos uma extensão de tempo de 3 a 4 anos. Então o que Pedro está falando aqui em Atos 11 é algo que aconteceu há mais ou menos 30 anos atrás. Faz sentido? Então ele fala assim, 30 anos ou 25 anos atrás, quando nós estávamos no cenáculo e nós tivemos o Pentecostes e nós experimentamos o Espírito Santo, deixa eu falar, aconteceu a mesma coisa com eles, os gentios. E ele fala assim, quando eu estava começando a falar com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles como ele fez conosco, versículo 16, então eu o quê? Fala comigo, me lembrei. Eu me lembrei do que o Senhor tinha dito. Quem que é esse Senhor? É Jesus. Pedro está experimentando o cumprimento de João 14, 26. Ele fala assim, naquele momento eu me lembrei daquilo que Jesus tinha me dito. E o que Jesus tinha dito para ele? João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Naquele momento que ele está exercendo o chamado dele, o ministério dele, ele chega numa encruzilhada que ele fala assim, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Isso aqui é crítico porque culturalmente isso aqui não é para acontecer. Mas está acontecendo alguma coisa aqui que não está batendo com aquilo que eu conheço de Deus. E daí o Espírito Santo fala assim, ei Pedro, lembra daquela palavra de Jesus? E de repente ele lembra, Jesus falou que João batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E daí ele chega numa conclusão muito legal aqui, olha só no versículo 17. E a conclusão dele, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Faz sentido? E naquele momento crítico do ministério de Pedro, Pedro fala, não, porque ele me lembrou daquilo que ele já tinha me falado, eu posso vir diante de vocês, autoridades judeus, e falar assim, o evangelho é para os gentios também. Agora, eu não sei se você está entendendo as ramificações disso, mas isso quer dizer que nós, gentios, por conta da atividade do Espírito Santo em lembrar a Pedro, podemos hoje experimentar o Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Porque ele lembrou Pedro, eu e você estamos hoje aqui experimentando o batismo do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo lembrou Pedro enquanto ele estava na missão. Segundo ponto, quando que você vai ser lembrado pelo Espírito Santo? Quando você está na tua missão. Quando você está procurando cumprir o chamado de Deus na tua vida. Não espere ser lembrado pelo Espírito Santo das palavras de Jesus, das promessas que Ele tem na tua vida. Não espere ser lembrado das coisas importantes para você na tua vida, se você não está disposto a falar, Deus, eu dou um passo para fora do barco, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou sair daqui do meu sofá e não vou ficar só assistindo Netflix, jogando videogame, eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Sabe, eu falo, se você realmente quer começar a experimentar o guiar, o fluir do Espírito Santo, dá um passo de fé. Começa a falar assim, Deus, o que eu posso começar a fazer para cumprir o teu chamado? Então quando que Ele nos lembra? Quando nós temos a palavra dEle dentro de nós e quando nós estamos no nosso propósito, quando nós estamos vivendo no centro da perfeita vontade de Deus. E por final, eu lembro também de um momento onde eu estava num acampamento de adolescentes, um acampamento cristão, e eu tinha o nosso líder, ele era um senhor, um missionário, e ele veio e falou com a gente, ele falou assim, ele desafiou, éramos 7 ou 8 jovens adolescentes, nós tínhamos 14, 15 anos de idade. Ele falou assim, vem cá, nesse acampamento, um acampamento cristão que a gente ia passar lá de férias, eu quero te desafiar uma coisa. Qual que é? Imagine o Espírito Santo como uma pomba. Eu falei, sim, eu consigo imaginar. Agora imagine essa pomba no teu ombro constantemente. Imagine que o Espírito Santo é uma pomba no teu ombro, que ele vem e fala ao teu ouvido as coisas que ele quer que você venha escutar. Ele me desafiou e nos desafiou que vocês vivam as próximas 2 semanas nesse acampamento, honrando que vocês tenham uma pomba do Espírito Santo sobre você. Quando que ele vai nos lembrar? Quando nós temos o Espírito Santo pairando sobre nós. E como que você tem o Espírito Santo pairando sobre você? Quando você não entristece o Espírito Santo. Quando que você entristece o Espírito Santo? Quando você peca. Olha só o que Paulo falava em Efésios 4, abre comigo lá. Versículo 25. Paulo lista coisas que entristecem o Espírito Santo. Ele diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Fala comigo, mentira. Mentira entristece o Espírito Santo.
cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Fala comigo, ira. A ira entristece o Espírito Santo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais. Em outras palavras, a corrupção, a desonestidade, o furto, o roubo, isso entristece o Espírito Santo. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras que trazem destruição, xingamentos, palavras de ira, palavras de desencorajamento, fofocas, tudo isso entristece o Espírito Santo. Ele continua dizendo aqui, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha só o 30, acompanha comigo, se puder, sublinha o versículo 30 na tua Bíblia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31, toda amargura, toda ira entristece o Espírito Santo, a amargura entristece o Espírito Santo, a cólera entristece o Espírito Santo, a gritaria entristece o Espírito Santo, blasfêmias e toda malícia seja tirada de vocês, porque isso entristece o Espírito Santo. Agora, eu quero que você analise aqui o versículo 30, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deixa eu explicar uma coisa, então quer dizer, Theo, que quando eu entristeço o Espírito Santo, eu perco a minha salvação? Não, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é, não entristeça o Espírito Santo, do qual você está selado para o dia da redenção. Em outras palavras, você não perde a salvação porque você caiu em ira, porque você furtou, porque você mentiu, você não perdeu a tua salvação. Agora, a palavra entristeçais é a mesma palavra de luto. Quando é que você tem luto? Você tem luto normalmente quando alguém falece, um ente querido, alguém que você ama, falece. Concorda comigo? Você passa por luto. Agora para pensar, se você tem então um avô que faleceu e você entra em luto, esse avô ele não está mais nessa terra. Agora ele não deixa de ter um parentesco com você, de teu avô e você é o neto dele. Concorda comigo? A mesma coisa acontece quando se entristece o Espírito Santo. O que significa? Você deixa de ser então uma pessoa salva? Não, mas você deixa de ter a comunhão da presença do Espírito Santo com você, assim como você não tem mais o teu avô quando ele morre. Ele continua sendo teu avô, mas você não tem mais a conexão e comunhão. E deixa eu falar uma coisa, não vale a pena você viver a vida com Jesus sem conseguir ter comunhão com o Espírito Santo. Sem você ter a conexão com o Espírito Santo. Sabe, eu falo, se você está entristecendo o Espírito Santo, essa pomba, ela vai embora. Ela não está mais pairando sobre você. E se ela não está mais pairando sobre você, ela não consegue te lembrar das palavras de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Então é importante, eu constantemente, às vezes eu tenho, sabe, quando você sente um incômodo no teu espírito, eu passei da linha aqui. Quem já teve isso? É o Espírito Santo falando para você, volta para trás. Diversas vezes às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu me iro, às vezes eu passei, parece que o Espírito Santo me cutucou. Realmente, eu quero voltar para trás, eu quero me retratar. E às vezes eu tenho que voltar, eu quero pedir perdão. Eu tenho que me retratar com algumas pessoas, ou às vezes com Deus. Por quê? Eu quero manter a conexão com Deus. Eu quero manter a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu quero ter essa pomba, que ela consiga pairar sobre a minha vida, para me lembrar das palavras de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Isso está te abençoando ou não? Amém? Tá, então deixa eu terminar. Eu sei que o nosso tempo já estourou aqui, a gente teve bastante coisa que aconteceu aqui no culto, mas me segura um pouquinho. Agora eu quero falar um pouco sobre a importância dele nos lembrar. Por que ele tem que nos lembrar? Por que é importante que ele nos lembre? Abre comigo aí 2 Pedro 1. Abre rapidamente, 2 Pedro 1, o primeiro ponto da importância do Espírito Santo nos lembrar das palavras de Jesus. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, o próprio apóstolo Pedro, aquele que era o discípulo de Jesus, ele escreve isso, e ele diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos. Alguns de vocês têm na tua tradução, não deixarei de lembrar-vos. Quem tem isso na tua tradução? Lembrar-vos na tua tradução. Tá. Então esse seria o mais próximo do original, seria a lembrança. Pelo que eu não deixarei de lembrar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Pedro está falando assim, mesmo que você já sabe o que eu vou falar, mesmo que você considere algo básico no qual você já está estabelecido, eu não vou me cansar de te lembrar.
Sabe que nós precisamos mais de Pedros em nossas vidas. Eu tenho certos Pedros na minha vida. São Pedros que eles vão falar assim: Theo, não se esqueça disso. Sabe, minha mãe, ela não está aqui hoje, ela está de viagem, só que ela mandou uma mensagem para mim hoje de manhã. Minha mãe é um Pedro para mim. Ela fala assim: hoje você vai ministrar 5 cultos, mas não esquece da presença de Deus, se enche do Espírito Santo, estuda bem a palavra. Mãe, é óbvio, mãe. Mas ela está falando assim, que nem Pedro: eu não deixarei de te lembrar sempre destas coisas. Ainda bem que, mesmo que você já saibais e estejais confirmados na presente verdade, eu estou aqui para te lembrar. Faz sentido? Você precisa de Pedro na tua vida, que vem falando as coisas básicas. Ei, você tem que amar mais Jesus. É óbvio que eu tenho que amar. Mas só que você tem que amar mais Jesus. Você tem que amar teu próximo como é você mesmo. Você está faltando nessas coisas básicas. Pedro está falando assim: existe um apreço na lembrança. Por que eu creio que Pedro entendia o valor da lembrança? Porque ele estava lá quando Jesus falava assim: fazer isso em memória de mim. Eu vou embora, Pedro. Jesus, não vai embora, você não pode. Aí era de mim, Satanás. Você lembra dessa parte do texto? Pedro, ele tinha algo dentro dele, ele falava assim: Jesus, não vai embora, você vai ter que ficar aqui do meu lado. Jesus falou assim: não, eu vou embora, o Espírito Santo vem, mas não se preocupe. Vai ser melhor para você, não é impossível ser melhor. O Senhor indo embora, como que vai ser melhor? Não, vai ser melhor, o Espírito Santo vai vir, ele virá, e quando ele chegar aqui, ele vai te lembrar de tudo que eu te falei. Talvez você não está conseguindo nem lembrar do que eu te falei ontem, mas quando o Espírito Santo vier, ele vem para te ajudar a lembrar de tudo que eu já falei nos últimos 3 anos. E talvez Pedro estivesse vivendo o ministério dele, ele estava exercendo aquele ministério, e talvez ele estava constantemente passando por aquilo que aconteceu lá em Atos 11, onde ele estava sendo lembrado pelo Espírito Santo, e depois ele começa a entender o valor da lembrança e o valor da função do Espírito Santo de nos lembrar, e de repente ele começa a pensar: é importante agora em 2 Pedro 1 que eu passe isso para as pessoas, e daí ele começa a exercer isso, e ele começa a falar para a igreja: ei, lembra disso? Ei, você lembra disso? Você lembra dessa verdade básica da fé? Você lembra? E olha só o que ele diz aí no 14, ou melhor no 13: e eu tenho por justo ou por correto, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, ele está falando sobre o corpo dele, ele está falando assim: enquanto eu estiver vivo aqui na terra, despertar-vos. Fala comigo: despertar. Por que é importante você ser lembrado pelo Espírito Santo das palavras de Jesus? Porque quando você é lembrado, você é desperto espiritualmente. Tem gente que está andando com Jesus há 20 anos, 25 anos, 30 anos, mas está andando para lá e para cá, moribundo, tipo Walking Dead. Você precisa lembrar. Faz sentido? Quando você lembra, você desperta. Sabe, tem gente que eu falo: cadê a tua paixão, cara? Às vezes você começa a falar assim: você não lembra aquela vez que nós fizemos uma vigília há 8 anos atrás e você teve um encontro com o Espírito Santo? Você não consegue lembrar daquilo? Você não lembra? Deixa eu perguntar, sabe, tem pessoas que estão frias espiritualmente, e eu sei que em outras épocas elas não eram frias espiritualmente, e às vezes eu tenho que lembrar e falar assim: vem cá, rapaz, vem cá. Você lembra a última vez que você estava nesse altar chorando? Você não lembra quando Jesus te tocou aqui e você teve um encontro com o amor do Pai? Como que você ousa viver tua vida aí, andando, perambulando pela cidade como se nada tivesse acontecido? Não ignora isso aqui, não. Eu venho aqui lembrar tua história com Deus. Faz sentido? Nós brasileiros temos memória muito curta. A gente vota no cara, o cara rouba, próximas eleições a gente vota nele de novo. Não é verdade? Essa memória curta não é só na política, não é só na nossa cidadania. Essa memória curta, às vezes a gente leva para dentro do nosso espírito, na nossa vida espiritual. A gente tem momentos com Deus, depois a gente esquece aqueles momentos com Deus. A gente pensa: não aconteceu nada, aquilo foi um êxtase, foi uma coisa assim, uma frenesi do momento. Você sabe que não foi. Você sabe aquele dia que ele te encontrou no teu quarto. Você lembra daquele dia que ele te encontrou na tua cozinha. Você estava cozinhando, você não estava esperando nada, e de repente você sentiu a presença de Deus. Você não sabia porque você não estava parando de chorar. Você sabe aquele dia que ele te encontrou no carro, e você chorava tanto debaixo da presença de Deus, que você teve que encostar o carro. Você já teve essa experiência? Não esqueça disso. Eu não contei essa experiência antes nos outros cultos, mas eu estava conversando com uma pessoa, e eu falava assim: sabe, quando eu casei com a Júlia, nós fomos para a Lua de Mel, bem aonde eu tinha feito o meu treinamento de missões, o ETED com a Jocum, lá em Kona, no Havaí. E a gente chegou num lugar e eu falei para a Júlia: tem um lugar que eu quero ir, tem toda a programação aqui que a gente vai fazer de passeio, a gente vai se divertir e tudo mais, só que tem um lugar que eu quero ir, que é o lugar que eu fazia 13 anos que eu não ia nesse lugar.
há 13 anos atrás eu tinha encontros com Deus. Cara, foi só de eu ir naquela praia e tinha uma pedra, que eu ficava em cima daquela pedra, olhando as águas baterem nas outras pedras lá embaixo. Foi só eu chegar em cima daquela pedra, eu sentar, em questão de 30, 40 segundos, todas as memórias vieram de volta. Eu começava a chorar. E ela ficou preocupada, porque a lua de mel não é para você estar chorando. E ela vem e fala, tá tudo bem? Eu falei, tá muito bem. Não tem nada a ver com você. Não me arrependi do que eu fiz há uma semana atrás. Fica tranquila, isso aqui é bom. Eu estava lembrando dos encontros que eu estava tendo com Deus, que eu tinha tido com Deus há 13 anos atrás, bem naquela pedra. Para alguns de vocês, você tem aquele lugar. Sabe o que eu estou falando? Você tem aquele lugar que você lembra. E lá ele me tocou. Lá o mestre falou comigo. Pedro está falando, lembra disso. Lembra disso. Traz a tua memória. Isso vai despertar teu coração. O dia que você começar a ser sofisticado demais, espiritual demais, para chorar diante daquela memória, de você se arrepiar diante daquela memória, alguma coisa tem que mudar dentro de você. Faz sentido? Olha só, ele continua dizendo aqui no texto, ele fala assim, quando eu estiver, eu creio que é justo, mesmo eu vivo, eu vou fazer tudo que está no meu alcance, para te lembrar. E daí no 14 ele diz assim, sabendo que eu brevemente hei de deixar esse tabernáculo, sabendo que eu vou morrer daqui a pouco, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me falou. Versículo 15, mas também, olha só como que ele ama, ele entende tanto o valor da lembrança, que ele fala assim, ó, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar na tua cara te lembrando. E quando eu morrer, eu vou me garantir, de alguma maneira, que você também vai ser lembrado. Olha só no versículo 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. É como se Pedro falasse assim, ó, a tua esperança de você se manter vivo, focado, desperto, é quando você traz a lembrança, as palavras de Jesus, quando você traz a lembrança, as experiências que você já teve na presença de Jesus, é quando você traz a lembrança, o toque que Jesus te tocou. Enquanto estiver vivo, eu estou aqui na tua cara falando para você, lembra. E quando eu morrer, eu vou fazer de algum artifício, algum mecanismo, para você continuar sendo lembrado. Porque Jesus fez isso para mim. Quando ele morreu, ele falou assim, antes de eu morrer, vocês vão fazer a ceia. Vocês vão partir o pão, vocês vão tomar o vinho, você vai fazer isso em memória de mim. E pratique isso enquanto eu for embora. Até eu voltar, vocês pratiquem isso. Por quê? Já vou entrar no meu segundo ponto. Porque quando você pratica isso, de acordo com 1 Coríntios 11... ou melhor, 11, versículo 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em... Por que você tem que fazer isso? Para você manter o foco. Deixa eu falar uma coisa, se você perdeu paixão quando você conta o teu testemunho, algo tem que voltar a ter alinhamento no teu espírito. É a coisa mais básica, mas deixa eu falar, é a coisa mais importante, é a cruz. Faz sentido? Ah não, mas eu já estou agora me movendo em outras coisas, outros dons, meus ministérios apostólicos, música, super mega blaster, eu sou um bispo agora, eu sou isso, aquilo. Meu irmão, se você perdeu paixão em falar, eu era perdido e ele me encontrou. Eu era um pecador e ele me perdoou. Não perca essa paixão. Porque como que você mantém esse foco? Fazendo isso em memória de mim. Toma o pão, é o corpo dele que foi rasgado por mim na cruz. Eu tomo o vinho, é o sangue dele que ele derramou por mim na cruz. O que é isso? A parte central da nossa fé, a cruz de Jesus. O dia que a gente perder a paixão em contar o nosso testemunho, a nossa história, de como Jesus nos resgatou, a gente tem que começar a rever os nossos conceitos de cristianismo. Faz sentido o que eu estou falando? Todo cristão deveria ter paixão em falar. Sabe, eu falo para as pessoas, se você não consegue fazer com que as pessoas venham se apaixonar com você por Jesus, pelo menos você tem que ter uma paixão tua que venha tirar alguma reação delas. A única coisa que elas não podem é ficar indiferentes. Ou elas vão te amar e falar, é isso mesmo, ou elas vão te odiar. Mas contanto que você tira uma reação delas, o que você está tendo é genuíno. Faz sentido? E olha só a última coisa que nós vamos falar. Por que é importante ele nos lembrar?
para trazer esperança para o futuro. Abre comigo lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações 3, versículo 21. Jeremias aqui, o profeta Jeremias, ele está falando sobre todas as crises que o país dele, a nação dele está passando. Talvez, acho que até um pouco pior que as nossas crises, mas ele está falando assim, tem crise disso, tem crise daquilo, tem problema disso, tem problema daquilo. E daí quando ele chega no versículo 21, Lamentações 3, versículo 21, olha só o que ele fala. Vocês acharam? 3, 21, diz assim, todavia, fala comigo, todavia. Todavia quer dizer que ele fala assim, eu vou escolher olhar de uma outra perspectiva. Eu acabei de falar todas as crises que nós estamos passando, as coisas ruins, negativas. Todavia, ele fala assim, eu vou escolher olhar de uma outra perspectiva. Uma perspectiva positiva. Ele fala assim, versículo 21, todavia lembro-me também. Em outras palavras, eu me lembro do que pode me dar esperança. O que Jeremias está falando? Olha, eu sei que a gente está no meio de uma crise, eu sei que a situação é adversa, eu sei que as coisas não estão a nosso favor, mas eu escolho lembrar daquilo que gera esperança no meu coração. Por que é importante você ter a lembrança? Para despertar o teu espírito, para trazer você para o foco do evangelho e para trazer esperança para o futuro. Eu sei que as coisas podem estar a teu favor, hoje talvez podem estar contra você, mas independente, Jeremias falava, eu escolho por diante de mim aquilo que me traz esperança. Olha só o que ele fala no versículo 22, o que é que trazia esperança para ele? Graças ao grande amor de Deus, é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são infindáveis ou inesgotáveis. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a fidelidade de Deus. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Só essa última frase, a minha porção é o Senhor, por isso nele porei a minha esperança. Se você considera a minha porção é Deus, levanta a mão, a minha porção é Deus, só nisso aí você já deveria ter esperança. Tem gente que tem, a minha porção é a minha conta bancária, a minha porção é a minha carreira profissional, a minha porção são os meus diplomas, a minha porção são os meus contatos, a minha porção é o meu sobrenome. Jeremias fala assim, não, deixa eu falar uma coisa, a minha porção é Deus, só aí eu já ganhei de todo mundo. Porque a minha porção é algo eterno, tudo isso um dia vai queimar, vai embora daqui. Mas isso aqui que eu tenho como minha porção é eterno. E nisso eu ponho minha esperança. E porque eu ponho minha esperança nisso, constantemente eu trago à memória aquilo que gera fé e esperança dentro de mim.